Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos aqui fazer uma videoaula a respeito de como fazer a passagem por referência. Isso vai habilitar que a gente consiga ter funções com dois ou mais saídas, tá bom? Então, vamos ver como é que é isso. A gente viu a função com o retorno padrão. O que é esse retorno padrão? É aqui, quando a gente tem aqui um valor aqui, um tipo aqui, né, um tipo de variável nessa posição aqui na definição da função, e aí o return que você dá na variável vai retornar, né? E aí aqui nesse nosso exemplo do número absoluto, né, da função absoluto, a gente tem aqui um int n, e aí a gente lê o n a partir do que o usuário digitar. A função absoluto vai receber um n aqui, vai receber o valor de n aqui. A partir do momento que a gente tem essa função absoluto chamada, vai vir para cá, aí é feita uma cópia na variável n, que é atribuída para a variável num, neste nosso exemplo. Aí, a partir dessa cópia, são feitas operações aqui, ó. Então, se num é menor que zero, né, lembrando que num é uma cópia de n, né? Então, não é variável n, é uma cópia, tá? Então, se num menor que zero, num vai receber o próprio num multiplicado por menos 1. Por quê? Porque a ideia aqui dessa função é sempre retornar um número absoluto, né? E aí vai eliminar o sinal negativo se tiver. Aí o return vai retornar o valor desse num, é uma cópia modificada, é a cópia de n modificada que a gente retorna. Aí, voltando aqui, depois que a gente termina a execução da função absoluto, então o próprio n vai receber um valor novo aqui, né? Vai receber o valor de num aqui, ó. É como se fosse uma cópia também, tá? Aí imprimimos aqui o n na tela, não é? Bom, isso aqui quer dizer o quê? Que a gente está fazendo uma passagem de parâmetro aqui por valor, né? Essa é a nomenclatura, é a terminologia que a gente usa para esse tipo de passagem de parâmetro. Então, é quando é feita essa cópia. Então, permite usar dentro de uma função uma cópia do valor de uma variável. Porém, não permite alterar o valor da variável original. Somente a cópia pode ser alterada. Então, esse n que está aqui, a partir do momento que eu passo ele aqui para a função absoluto, eu faço uma cópia. E aqui dentro, eu só consigo modificar a cópia, não consigo modificar o n. Aí, qual que é o recurso que a gente usa? O retorno da função, né? Que a gente obtém aqui através do operador de igual. E aí sobrescreve o n, né? E aí, gente, vamos pensar, se eu quisesse fazer uma função que retornasse dois números. Aqui eu só tenho um retorno, tá vendo? Uma variável. Se eu quisesse ter duas, né? E como é que eu faço? Bom, é aí que eu trago a vocês que, na verdade, existem dois métodos de passagem de parâmetros para funções, tá? Então, são esses dois. Passagem por valor, esse a gente acabou de ver, a definição, né, que permite usar dentro de uma função uma cópia do valor de uma variável, porém não permite alterar o valor da variável original. Somente a cópia pode ser alterada. Mas também a gente tem a passagem por referência. E é essa aqui que a gente vai abordar agora, né? Porque a passagem por referência, ela permite que a gente passe
mais de um parâmetro aí para o nosso retorno, para nossa saída, né? Então, permite dois ou mais, né, saídas. Como é que é isso, então? É passada para a função uma referência da variável, sendo possível alterar o conteúdo da variável original, usando-se esta referência. Então, é uma referência. Então, aí não vai como sendo uma cópia, vai sendo como a variável original que eu fiz, né, instanciei, que eu criei, declarei, né, na função main, tá? Então, essa aqui, agora, pela passagem de por referência, eu vou conseguir alterar aqui dentro, né? Vamos ver como é que é isso, tá? Na linguagem C, a passagem por referência ela é implementada com o uso de ponteiros. Usando ponteiros, também chamados de apontadores, é possível alterar os valores das variáveis passadas como argumentos para uma função. Então vamos ver como é que é isso. Aqui a gente tem o nosso programinha com a função absoluto, que eu acabei de mostrar. Então aqui estamos fazendo aqui uma passagem por valor, né? E aí eu coloco aqui a cópia para ninguém esquecer, certo? Agora vamos supor que eu vá fazer, agora eu vou fazer uma outra função, tá? Essa função eu vou passar void, tá? E vou criar uma função absolutos. Então, o meu retorno aqui vai ser void aqui, tá bom? Eu posso fazer isso, né? E aí, o que eu quero passar aqui? Na verdade, o que eu vou fazer nessa função? Eu vou só passar dois números, e ele vai me retornar dois números aqui. Bom, então eu vou chamar de num1, num2. Certo? Então, a minha ideia aqui nessa função é fazer duas vezes o que essa aqui faz, só para vocês verem passando retornando duas saídas, tá? Então, vou colocar primeiramente aqui um código para a variável num 2, né? Faltou aqui maravilha. Bom, então, se continuar dessa maneira aqui, a gente não vai ter retorno de nada, né? Por quê? Porque eu estou fazendo a cópia e na hora que eu vou fazer aqui as operações, eu vou alterar a cópia, mas a cópia não vai ser retornada, né? Então, o que eu faço? Bom, vamos fazer um teste primeiramente. Eu vou aumentar aqui a chamada da função anterior. Eu vou chamar a função aqui absolutos, né? E agora na verdade eu vou apagar isso aqui. Vou ter N1, só N1. Na verdade N1 e N2. Então, eu digitei o N1, N2. Coloquei aqui. Aí eu vou passar o N1 e o N2. A minha ideia aqui é que eu tente modificá-los, né? Então, eu quero fazer o absoluto de N1 e N2. Ah, mas você não vai colocar aqui, ó? Não, não vou colocar, porque eu fiz a função void aqui. Ela retorna um void, tá? Qual que é a ideia de retornar um void? É que ali eu só consigo retornar um número, né? Então, por aqui, né? Que é o retorno da função padrão. Então, eu não vou usar esse, não. Eu vou usar os próprios aqui, tá?
fazer um teste, então, vou imprimir N1. E vou imprimir N2 também. Aqui para separar. Beleza. Então, eu estou passando a cópia aqui e aqui, né? Eu estou passando a cópia N1 e N2. Então, eu vou colocar aqui menos 1 e menos 2. Olha o que aconteceu. Não mudou, né? Eu passei para a função absolutos e não mudou nada. Claro que não mudou nada, né? Eu não implementei nada para mudar, né? Então, eu vou aqui colocar agora a depuração. Para vocês verem que eu chego a modificar a cópia, né, de N1 e N2 aqui, mas eu não retorno. Então, eu coloco aqui menos 1, menos 2, né? Tá? Fechou sozinho, vou tentar novamente. Bom, agora sim parou. Então, aqui, N1 é menos 1. Ele vai entrar, ele vai passar a ser 1. Aqui, N2 é menos 2, ele vai entrar nesse if, ele vai passar a ser 2. Aí eu não retornei, aí ele imprime N1 menos 1, N1 menos 2, porque eu modifiquei a cópia no 1 e no 2, então é por isso, né, que não, ele não faz nada porque simplesmente não retornei nada, né? Bom, beleza. Então, como que eu faço para retornar, então? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer. Aqui, a gente tem que trabalhar com ponteiros. Como é que trabalha com ponteiros? Então, aqui, eu estou recebendo, na verdade, um ponteiro de N1, um ponteiro N no 1 e no 2. Tá? Então, todo mundo aqui, eu vou trabalhar com esses ponteiros aqui. Tá bom? Então, todo mundo aqui, essa variável no 1, na verdade, ela tem, antes do nome da variável, ela tem esse asterisco aí. Isso aí quer dizer que eu estou trabalhando com ponteiros nessas variáveis aí. E quando eu estou passando aqui N1 para um ponteiro no 1, o que eu estou fazendo, na verdade, aqui? Né? Na verdade, isso não daria certo. Teria que colocar isso aqui. Ó. Isso aqui quer dizer referência. O E comercial quer dizer referência. Tá? Então, se eu passo a referência de N1, a referência de N1 é o valor do endereço de memória da variável. Aí, com esse valor de endereço de memória, aqui eu trabalho com os valores, né, que apontam para essa referência aqui. Ó. Na verdade, a referência, né, que eu passo para cá, eu consigo trabalhar com os números aqui, vendo se é menor que 0, multiplicando com menos 1. Como eu estou mexendo no endereço da memória aqui, quando retorna, o valor não é perdido. Então, como eu mexo na referência, que é o endereço de memória, né, ele consegue ainda ficar vivo na memória. Então, aqui eu não trabalho com uma cópia, aqui eu trabalho com o endereço. Então, o que acontece quando a gente faz isso?
né? Se eu não colocar aqui o e-comercial, não dá certo, tá? Porque não adianta você passar as variáveis que ele vai querer fazer cópia aqui. Então você precisa passar o e-comercial, que é a referência, né? Então eu vou colocar aqui um breakpoint e vou executar para a gente ver agora a diferença, né? Então, ó, menos 1, menos 2, parou. Então, ó, no 1, menos 1. Tá certo? Então, foi para 1, no 2, foi para 2, retorno, o valor já está 1 e 2. E aí, quando eu imprimo, né, ele já foi convertido lá na memória, né? Então, mexemos no valor de N1 e N2. Tá bom? E quando a gente olha na nossa lista, a gente tem o endereço, a gente tem o exercício 128. Esse exercício, ele quer que a gente crie uma função que chama classifica dupla. Ele quer que a gente tenha uma entrada de 2 inteiros e uma saída com 2 inteiros também, né? Ele vai classificar em ordem crescente 2 valores inteiros aqui, tá certo? Então, que a função não deve modificar os valores dos parâmetros de entrada, né? Então, mas como que a gente vai fazer isso, né? Bom, a ideia é que a gente tenha 2 parâmetros originais e mais 2 que são a saída, tá? Isso acaba acontecendo com algumas funções aí de linguagem C, tá? É uma coisa até um pouco padrão. Então, como que a gente faz isso, né? Vamos fazer então essa função aqui, classifica dupla, e aí vai entrar 2 números inteiros e vai retornar os 2 inteiros na ordem crescente. Então, vou limpar aqui um pouco, né? Vou deixar só um esqueletão aqui para eu ganhar tempo aqui. Então, classifica dupla, né? Então, eu vou ter o número 1, número 2, aí eu vou criar mais 2 saídas aqui. Int saída 1, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Esses aqui eu não vou modificar. Então, eles não precisam ser ponteiros, né? Esse aqui sim. Vou criar uma saída 2. Esse aqui passa a ser ponteiro também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar quem é maior, né? Um 1 ou um 2, né? Para fazer o retorno. Então, se no 1 é maior que no 2, né? O que quer dizer isso, né? Se o número é menor que no 2, no 2 é o segundo número e no 1 é o primeiro número, né? Então, eu coloco saída 1, aí eu ponho o asterisco, saída igual, recebe, né? 1 e saída 2, o num 2. Porque no 1 é menor que no 2. Então, primeiro vem o num 1, depois vem o num 2. Saída 1, saída 2. E aí a gente pode fazer o else aqui, né? Que é o contrário, né? Então, a saída 1 vai receber o num 2 e a saída 2 vai receber o num 1. Tá? Então, aqui a gente já tem
as duas entradas que não permaneceram, que permaneceram intactas, e as minhas saídas, e vamos dizer quem é maior, quem é menor. Então eu vou usar ainda no 2, tá? E vou colocar aqui classifica tupla, né? Aí aqui eu posso passar no 1, 2 aqui, né? E aqui eu posso passar a saída 1. Opa, e a saída 2. Aí como que eu vou imprimir? Vou imprimir, né, a ordem crescente. A ordem crescente, né, fica saída 1, saída 2. Já que saída 1 é o menor, saída 2 é o maior. Beleza. A gente só tem um problema aqui, né? Eu estou usando duas variáveis só e aí aqui eu vou acabar modificando, né? Então, aqui eu vou ter que acabar usando mais duas variáveis. 3n4, tá? Então, fica aqui n1, n2. Aí eu vou passar aqui, na verdade, ó, 3, n4, né? Que são aqui as variáveis que eu vou imprimir. Aí eu vou manter ainda intacto o N1 e N2 fazendo. A gente verifica que a gente tem duas variáveis aqui, N1 e N2, que são para as entradas, e N3 e N4 que são para as saídas, para armazenar as duas saídas. Inclusive, aqui, o N1 é inicializado aqui, o N2 é inicializado aqui. E o N3 e N4, ele não é inicializado. Eu passo aqui para a função classifica dupla, duas variáveis aqui não inicializadas, dois endereços de memória, duas referências, né? Então vamos debugar aqui. A gente coloca aqui 2 e 1. Aí a gente observa aqui, ó, que o N1 está 2, o N2 está 1. Eu vou colocar uma lupa aqui, acho que está muito pequenininho, né? Então, ó, o N1 está 2, o N2 está 1, e o N3 está 0, e o N4 está 0 também. Por quê? Porque aqui no dev, quando a gente coloca duas variáveis e não inicializa, não coloca um valor, elas vão para 0, né? Os valores inteiros vão para 0. Então, se a gente entrar aqui na função, a gente vai observar, né, que aqui o valor de num2 vai para a saída 1, de num1 vai para a saída 2. Aí, quando a gente retorna aqui, que a gente vê que foi inicializado. O N1, o N3 foi para 1 e o N4 foi para 2, que é o valor de N1 e N2, só que na ordem crescente. Então, quando a gente imprime, a gente vê aqui na ordem crescente certinho, não alterando os dois valores de entrada, alterando os dois valores que eu declarei exatamente para ser a saída. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí. Valeu, um abraço.